O nosso autor aqui menciona 3 coisas que o sangue de Jesus opera em favor dos que creem nele. Primeiro, esse sangue nos dá acesso completo e definitivo à presença de Deus, versos 11 e 12, quando veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não dessa criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Em Israel, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, que era o local mais íntimo do tabernáculo, onde estava a Arca da Aliança, onde Deus se revelava. Ele entrava uma vez por ano, todo ano ali, com sangue de animais, que ele derramava em cima da arca, para fazer pagamento, primeiro por si mesmo, pelos seus pecados e depois pelos pecados do povo de Israel. Isso era feito todo ano. Por que isso era feito todo ano? Porque, naturalmente, não tinha efeito, não é? Porque, se tivesse efeito, não precisava ser repetido. Um remédio bom, quando a gente toma e ele cura, você não fica tomando mais o remédio. Mas, se todo ano você tem que estar tomando o remédio, significa que a doença continua lá. Então, todo ano tinha que sacrificar boi, bezerro, cabrito, o que fosse pelo povo, porque tudo aquilo era simbólico e, de fato, não havia verdadeira remissão de pecados em si, apenas mediante a fé no Cordeiro de Deus que haveria de vir e morrer. Por isso que esses sacrifícios eram repetidos. Aqui, agora, a diferença é que Cristo, como o Cordeiro de Deus, aquele sacrifício que foi estabelecido por Deus, ele entra no Santo dos Santos, e aqui é interessante, você percebe que o autor mistura as duas figuras. Cristo não somente é o sacerdote que entra no santuário, só o sacerdote podia entrar, o sumo sacerdote, mas ele também é o próprio sacrifício. E lá no Santo dos Santos, na presença de Deus, não no tabernáculo terreno, mas no tabernáculo celestial, na presença de Deus, ele oferece de uma vez por todas o seu sangue, obtendo assim eterna redenção. Por isso que ele foi sacrificado uma vez somente, porque o seu sangue obteve eterna redenção, redimiu os pecadores da culpa do pecado, do castigo que eles merecem e do sofrimento que é justo que eles sofram. Uma vez redimidos pelo sangue de Jesus para sempre, não há mais necessidade de que Cristo se ofereça. É por isso também que nós temos problemas com a missa católica, porque, de acordo com a teologia católica, toda vez que a missa está sendo celebrada, Cristo se oferece outra vez pelos pecados do seu povo. Cristo está outra vez sendo sacrificado. E nós entendemos que isso é uma falta de compreensão radical do que a Bíblia ensina a respeito do sacrifício de Jesus, que ele ofereceu sacrifício, um sacrifício somente, e entrou uma vez por todas no Santo dos Santos. Então, esse é o primeiro efeito do derramamento do sangue de Jesus, é acesso à presença de Deus completamente redimidos de uma vez para sempre. O segundo efeito do sangue de Cristo está aí no verso 13 a 14, que é a purificação da consciência. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha espargidos sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Aqui o nosso autor está usando o argumento do menor para o maior. Se o sangue dos animais purificava o ofertante, de acordo com a lei, muito mais o sangue do Filho de Deus purificará, não somente externamente, cerimonialmente, tudo aquilo era simbólico, mas vai purificar o que a lei não podia purificar, a consciência. Vai purificar a consciência das obras mortas. Os animais no Antigo Testamento eram sacrificados no altar, o sangue era escorrido ali. Em alguns casos, as cinzas de uma novilha eram misturadas com água, levado para fora do acampamento e lá era ministrado a pessoas impuras, especialmente quem tocava num cadáver. Tudo era purificado dessa maneira. E a pessoa que era assim purificada era considerada cerimonialmente limpa. O que o nosso autor está dizendo aqui
é que o sangue de Cristo tem um efeito muito maior. Ele faz uma coisa que o sangue de animais não podia fazer, que era purificar a consciência. Por isso que aqueles sacrifícios tinham que ser repetidos, porque eles não eram poderosos para purificar a consciência. E ele diz aqui que o sangue de Cristo, primeiro, é o sangue de Cristo. Cristo aqui é o Messias de Israel, era guardado por Deus. Ele diz que ele se ofereceu pelo Espírito eterno. Então, de alguma maneira que ele não deixa claro aqui, o Espírito Santo está conectado àquele momento em que Jesus, na cruz do Calvário, morre e derrama o seu sangue. Ele faz isso para elevar e destacar o valor do sacrifício de Cristo, alguma coisa que foi feita sob a ação e a influência do Espírito de Deus. Ele diz que Cristo se ofereceu a si mesmo, ou seja, a ênfase aqui é no aspecto voluntário. Os bichos eram trazidos, né? Imagino que tinha que puxar com corda, né? Mas Jesus não precisou de ninguém puxá-lo, ele se ofereceu para o sacrifício, ele próprio foi à cruz, é claro, voluntariamente, diante de Deus. Diz aqui que o seu sangue é um sangue sem mácula, é um sangue sem mancha, e a referência, é claro, é ao pecado. E qual é o efeito, então, do derramamento do sangue do Messias pelo Espírito eterno que voluntariamente se ofereceu a Deus sem mácula? O efeito, está aí no final do verso 14, é que a nossa consciência é purificada de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. O que são obras mortas? As obras mortas são aquelas atitudes que nós fazemos e que produzem morte. São os atos pecaminosos, as escolhas erradas, os pensamentos contrários à lei de Deus, elas produzem morte. E não somente elas são chamadas de obras mortas, não somente porque produzem morte, mas também porque elas não produzem vida. Nada que o pecador faça em termos de obra pode produzir vida. E a consciência do pecador, portanto, é contaminada, porque mesmo na pessoa mais bruta, mesmo no ignorante mais selvagem, e mesmo no cético mais empedernido, ainda resta uma consciência que o acusa quando ele faz alguma coisa errada. A culpa é universal. É universal. Por mais que hoje se tente aliviar o sentimento de culpa da sociedade, transferindo-a para o próximo, para o governo, querendo abolir os absolutos e os referenciais para que a pessoa se sinta livre nas suas obras mortas, contudo, não baixou o número de pessoas que procuram os psicólogos e psiquiatras simplesmente com culpa. Na verdade, o número de suicidas aumenta, cada vez mais de pessoas desesperadas que vão para as drogas, vão para o alcoolismo, procurando afogar a angústia que elas sentem no fundo do seu coração. Então, as obras mortas, elas contaminam a consciência. Não há pessoa alguma que consiga viver com a consciência tranquila. Por mais empedernido que ele queira ser, por mais que ele tente sufocar, racionalizar, explicar, achar, ele não vai conseguir, porque isso é uma sensação universal e é resultado do fato de que o homem foi criado um ser moral, com capacidade de escolha entre o bem e o mal. E a consciência é exatamente a ferramenta ou instrumento que diz para ele quando ele fez o certo e quando fez o errado. O problema não é a consciência, o problema é que nós fazemos coisas erradas, nós praticamos obras mortas, a consciência fica só mostrando. É a mesma coisa de você ficar com raiva do seu carro porque a luz vermelha que está indicando que você não colocou óleo fez o motor do seu carro fundir. Você vai ficar com raiva de quem? Da luzinha que está faltando óleo? Não, você tem que ficar com raiva de você que esqueceu de pôr óleo no carro. Então, a consciência é a luzinha que está dizendo, está errado, obras mortas, obras mortas. E a religião consiste exatamente nisso. O sentimento religioso, a religião no mundo todo, é a tentativa do homem de resolver esse problema,
Porque quando ele se sente culpado, não é só culpado diante do seu semelhante, ele não consegue fugir da realidade de que há algo maior do que ele, a quem ele vai prestar contas. Daí o sentimento religioso ser universal, em toda a cultura, em todas as épocas. E o homem tenta de tudo para conseguir, de fato, aplacar a consciência. O homem moderno, ocidentalizado, secularizado, materialista, ele luta ainda com sua consciência. E o bruto selvagem das tribos mais primitivas, ele também luta com sua consciência. E aqui o autor de Hebreus, e essa é a resposta do cristianismo, o autor de Hebreus nos diz que há apenas uma coisa que pode, de fato, purificar a consciência das obras mortas, que é o sangue de Cristo, derramado em meu benefício, em seu benefício, como um pagamento completo, perfeito e absoluto. É claro que a Bíblia em nenhum momento diz que essa oferta de perdão e essa oferta de paz com Deus mediante o sangue de Jesus é uma desculpa para nós continuarmos a fazer obras mortas e muito menos uma desculpa para nós não praticarmos o que é correto e muito menos uma isenção de recebermos as consequências dos nossos atos. Se você faz uma coisa errada, sua consciência vai lhe acusar. Você pode receber perdão através de Jesus, mas a Bíblia em lugar nenhum nos diz que você, com isso, está livre das consequências do seu ato. Se você bebeu, dirigiu bêbado, atropelou alguém, então foi apanhado, porque essa parte tem que ter, né, para fazer sentido. Então você arrependeu-se profundamente e há perdão para isso. Mas você pode ser preso. Deus não promete tirar você da cadeia. E também não promete livrar você de pagar pensão à família daquele atropelado até o fim da sua vida. O que nós estamos falando aqui é de culpa, remoção da culpa, para que você possa então servir ao Deus vivo, como diz aqui, final do verso 14. Deus aqui é chamado de vivo em contraste com as obras mortas. Ele é o Deus da vida, que criou a vida, que a mantém, que a sustenta. É o Deus que ama a vida. E é esse Deus que nós temos que servir. Como servir ao Deus vivo se estamos carregados de obras mortas? Por isso que nós precisamos da purificação da nossa consciência para poder servir a Deus com alegria e com gozo no nosso coração. Terceiro efeito do sangue de Jesus é a garantia da vida eterna, 9 de 15 a 17. Por isso mesmo, Jesus é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Aqui nessa passagem, um pouquinho complicada, o que nós temos é o seguinte, tentando explicar. Primeiro, o pecado introduz a morte na realidade humana. Quando a criatura, o ser moral criado por Deus, usando o seu livre-arbítrio, a sua escolha, virou as costas para Deus, ele abriu a porta para a entrada no cosmos, no sistema perfeito criado por Deus, da morte. O desbalanceamento do cosmos, o desequilíbrio no cosmos entra quando a criatura moral desafia o Criador. Como resultado, a morte entra na realidade humana. E aqui o autor da carta aos Hebreus, ele personifica a morte como um cobrador. Não é que veja como ele diz aqui no verso 15, intervindo a morte para a remissão das transgressões. A morte intervém para remir a transgressão. O que quer dizer isso? A morte aparece como cobrador para cobrar a alma do pecador. Pense num cobrador batendo na sua porta. Você vai lá atender e diz, eu sou a morte, eu vim aqui cobrar a tua vida, a tua alma, pelas tuas transgressões. É isso que ele está dizendo aqui. Que a morte é esse grande cobrador cósmico que bate na porta de todos nós. E a morte aqui não é só morte no sentido físico,
mas é no sentido dos versos anteriores, obras mortas, por exemplo, em que representa um total afastamento de Deus. É morte no sentido absoluto, não só físico, mas é afastamento completo e eterno de Deus. E a morte, ela vem cobrar por causa dos pecados, ela intervém para remir, resgatar as transgressões. E o que é que a morte exige em pagamento? É a minha vida, a minha alma. É isso que ela quer. Mas quando ela vem fazer isso, veja o verso 15. Os que estão debaixo dessa aliança da qual Cristo é mediador, eles recebem a promessa da vida eterna. Ou seja, a morte de fato vai bater na minha porta, mas ela não vai me levar. Ela vai levar, aparentemente, uma primeira parte, mas eu tenho uma promessa. A figura agora muda para a figura de um testamento. Todo mundo sabe o que é um testamento. Uma pessoa rica, ela faz um testamento, dizendo, eu deixo para os meus herdeiros os seguintes bens. E pega aquele testamento, reconhece firma, deixa no cartório. Então, os herdeiros conhecem o testamento, mas eles só podem entrar na posse das riquezas quando o testador morrer. Não é isso? Quando o milionário morrer. Aí, então, os filhos, e alguns até brigam, né, e se matam por isso, eles vão entrar de posse daquelas promessas que foram feitas. Deus nos fez promessas. E a promessa principal que Deus nos faz é a vitória sobre a morte, a vida eterna. E o mediador dessa aliança, o testador, é Jesus Cristo. Por isso que ele tinha que morrer, porque o testamento só entra em vigor quando o testador morre. E uma vez que ele morreu, eu já aqui e agora tomo posse da vida eterna. É por isso que no Evangelho de João e em outras partes do Novo Testamento, a vida eterna é mencionada como sendo uma realidade já presente para o povo de Deus. Nós já temos a vida eterna. E entraremos na posse completa dela, quando o Senhor Jesus voltar. Então, esse é o terceiro efeito da morte de Cristo, do seu sangue derramado. É que ele realiza, introduz a promessa da vida eterna, porque ele é o mediador dessa aliança em que Deus prometeu nos dar. E sem que ele morresse, nós não tínhamos como nos apoderar ou nos apossar dessa promessa. E agora o nosso autor termina explicando o porquê do sangue. Por que essa insistência no sangue? Aqui ele diz que, a partir do verso 18, né, ele está explicando agora a importância do sangue. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Aqui você já percebe o desejo apologético dele. Ele está explicando por que tanta ênfase no sangue. Ele diz, olha, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. E aí ele descreve, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros, dos bodes, com água, lã tinta de escarlata e sopo, e aspergiu não só o próprio livro da lei, como também todo o povo, dizendo, esse é o sangue da aliança a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. O que ele está dizendo aqui é que a religião que Deus revelou, desde o começo, era uma religião que tinha a ver com sangue derramado. E o motivo está aí no verso 22. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por isso a ênfase no sangue. Por isso o Filho de Deus teve que vir e derramar o seu sangue, para que nos desse acesso ao Pai, para que nos desse purificação da nossa consciência para poder servir a Deus, para que nós pudéssemos herdar a vida eterna conforme foi prometido. Porque sem derramamento de sangue, nenhuma destas coisas poderia acontecer. E a razão, todos nós sabemos, é muito simples. Uma vez que nós pecamos e nos afastamos de Deus, o único pagamento justo é o da nossa própria vida. Deus misericordiosamente envia o seu Filho para sofrer essa penalidade em nosso lugar. Era o meu sangue que era para ser derramado e o seu.
mas Jesus derrama o seu sangue em meu benefício e do seu, de todo aquele que crê. Terminando, o que tudo isso representa na prática? Isso é somente uma teologia, é um conceito teórico do cristianismo. O que é que isso tem a ver conosco? Primeiro, eu considero essa doutrina, ou esse conceito da eficácia do sangue de Jesus, como sendo a base diária do meu acesso a Deus. De que maneira eu posso me chegar ao Deus vivo, ao Deus santo, justo, verdadeiro, que criou todas as coisas, esse Deus imanente, presente na criação, também transcendente, totalmente outro, infinito, incompreensível? Como é que eu posso me chegar à própria contemplação do universo, da grandeza do universo, me faz sentir tão pequeno? Eu posso me aproximar desse Deus e ter um relacionamento com Ele, lembrando que no seu plano, no drama que Ele elaborou desde a eternidade, estava a vinda de um representante da raça humana, Jesus, verdadeiro homem, que iria morrer pelos pecados do seu povo, de maneira que nós pudéssemos chegar a Ele livremente. Na prática, isso significa que todo dia eu me lembro do sangue de Jesus, e com isso eu me sinto corajoso para chegar diante de Deus. Quando o meu coração me acusa, minha consciência me acusa, eu me lembro do sangue derramado por mim. Eu me lembro que Cristo já pagou de maneira efetiva a minha culpa. Isso me traz liberdade. Tem dois tipos de liberdade. Uma é você procurar liberdade tentando fazer de conta que você não tem culpa. Outra é a liberdade que é adquirida, você reconhecendo que você tem culpa, mas sabendo que ela foi paga. E essa é a verdadeira liberdade. Não é você negar a sua culpa, mas é você admitir que é culpado e receber o pagamento da culpa oferecida pelo próprio Deus. Essa é que é a verdadeira liberdade. Diariamente eu posso recorrer a Deus, pelo sangue de Jesus, para perdão de pecados, para a certeza da salvação e da vida eterna. Só cuidado para não transformar o sangue de Jesus num talismã, como se fosse uma coisa mística. Pessoal que diz assim, sangue de Cristo. Não tem gente que faz isso? Nós temos a alma católica, né? A gente gosta de coisas, de objetos místicos, na verdade não é nem católica, é a alma pagã, né? Que a gente vê um valor místico até no próprio sangue de Jesus. Não há valor místico no sangue de Jesus. O sangue de Jesus representa a sua morte, representa a sua morte, seu sacrifício na cruz. E é por ele que nós somos gratos a Deus. A pergunta aqui nessa noite é: o que a morte de Cristo representa para você? De que maneira prática saber disso lhe ajuda no dia a dia? Como é que você lida com a culpa? E de que maneira você espera um dia estar diante de Deus e ser recebido por Deus e perdoado? Só há uma resposta certa para isso: o sangue de Jesus. Que Deus conceda nessa noite que você compreenda, que você creia, e que você experimente essa liberdade que é de fato viver nesse mundo com a consciência em paz, não negando o que você fez, mas como efeito do perdão de Deus na sua vida. Isso somente mediante o sangue do seu Filho. Amém?